conversar a respeito do referencial curricular capixaba. Todas e todos são bem-vindos. Essa é uma iniciativa da Comissão de Políticas Públicas do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Educação. Para iniciar os trabalhos, nós convidamos o coordenador do Mestrado Profissional, professor Alexandro Braga Vieira. Então, boa noite a todos e a todas. Eu brinquei com a Cleonara ali que eu tô virando a Ana Furtado. Na Ana Furtado, sempre que tem alguém de férias, ela substitui, não é? Então, a professora Cláudia pediu, né, que nós representássemos a direção do centro, tendo em vista, ela está impossibilitada de aqui estar presente, e aí ela mandou um pequeno texto de abertura deste evento, e eu farei a leitura em forma de acolhimento de todos e representando também a direção do Centro de Educação neste evento. Então, Cláudia nos diz a seguinte questão. Boa noite a todos e todas. Em nome da direção do Centro de Educação da UFES, desejamos que todos se sintam acolhidos nesta casa. A diretora do Centro de Educação, a professora doutora Cláudia Maria Mendes Gontijo, pede que justifiquemos sua ausência nesse importante evento, tendo em vista uma fratura que sofreu e que a impede de compor, né, grandes deslocamentos e subidas em escadas. No entanto, a professora Cláudia nos deixa a seguinte mensagem. A UFES, como instância comprometida com a formação humana e a produção do conhecimento, se insere nesse rico debate sobre o referencial curricular do Estado do Espírito Santo. O campo do currículo, como diz o Miguel Arroio, se projeta como território em disputa. Neste momento histórico, em que temos um conjunto de ações que têm afetado o direito à educação, colocar em análise os referenciais curriculares se coloca como um movimento ético, político e, acima de tudo, necessário. Então, ela nos diz que deseja a todos nós um rico espaço de debate e de reflexões e que possamos sair deste encontro um pouco mais motivados e fortes para lutar em favor da escola pública, laica e de qualidade para todos os brasileiros que merecem e necessitam se constituírem sujeitos históricos e sociais pela via do conhecimento. Um bom encontro para todos nós, a professora Cláudia Maria Mendes Gontijo. Para darmos continuidade, vamos convidar para compor a mesa o professor Carlos Eduardo Ferraço e a professora Tânia Belboni. Que linda! Pega minha bolsa. A professora Sandra também está convidada para compor a mesa, será a mediadora. O professor Carlos Eduardo Ferraço possui licenciatura plena em Física pela UFES, mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Educação pela USP, pós-doutorado em Educação pela UERJ. É professor associado da UFES, atuando nos cursos de mestrado e doutorado em Educação na linha de pesquisa, docência, currículo e processos culturais. Desenvolve pesquisas na área de currículo desde 99, com ênfase em currículo cotidiano, escolar, conhecimento em redes e filosofia da diferença. É bolsista de produtividade de pesquisa CNPq, atuando como coordenador do grupo Currículos Cotidianos, Culturas e Redes de Conhecimentos pela UFES, vice-coordenador do grupo Currículos Narrativas, Audiovisuais e Diferença pela UERJ, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Currículo e Culturas, no PEC do Centro de Educação da UFES. É vice-presidente regional sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Membro da diretoria da Associação Brasileira de Currículo, coordenador da Comissão de Ética na Pesquisa e Educação da ANPED e membro da Comissão de Ética do Fórum das Ciências Humanas, Sociais Aplicadas. Atuou como coordenador e vice-coordenador do PPGE e do GT12 Currículo ANPED. Possui livros e capítulos de livros pelas editoras Cortez, Edufes,
CRV e artigos em periódicos especializados, dentre eles Educação e Realidade, Educação e Sociedade, Ciência e Educação, Currículos em Fronteiras. No período de 2015 a 2017, ajudou a organizar 3 dossiês temáticos nos periódicos Revista Espaço do Currículo, Educação e Realidade, com previsão de organização de outros 3 dossiês nos periódicos Revista Castro, Revista Teias, Revista Espaço do Currículo. Vamos conhecer um pouco do currículo da professora Tânia. Tânia Maria Zanotti Delboni, doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, professora do Departamento de Teorias Educacionais e Práticas Educativas do Centro de Educação, coordenadora adjunta e professora do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Currículos, Cotidianos, Cultura e Redes de Conhecimento, do PPGE-UFES, coordenado pelo professor Dr. Carlos Ferraço e pela professora doutora Janete Magalhães Carvalho. É pesquisadora do Grupo de Pesquisas Cotidiano Escolar e Currículo da UERJ, coordenada pela professora Inês Barbosa de Oliveira. Com a palavra, a professora Sandra Kretlin. Muito bom ver esse auditório cheio. Vamos discutir um tema complexo e muito complicado, como diz muitos pesquisadores aí do campo do currículo, mas de extrema importância para a educação. A COPAP, que é a Comissão Permanente de Avaliação das Políticas Públicas e Educação do Centro de Educação, já vem realizando diversos encontros para a gente discutir esse tema da Base Nacional Comum Curricular desde o início desse projeto, né? Esses encontros, a gente tem a presença de secretarias de educação, a gente tem a presença dos nossos alunos, e nesse momento eu queria convidar aqui a Renata. Renata, você pode dar um pulinho aqui na frente? Para dizer para vocês que a gente está no momento da comissão que a gente está mudando de coordenação, né? Agora, quem começa a atuar na coordenação da Comissão Permanente de Educação, Políticas de Avaliação, é a Renata Simões, que ela que hoje já está aqui como organizadora do evento. Vamos aplaudi-la, né? Dizer que ela tem aí um trabalho pela frente, bem grande, mas que é necessário para o Centro de Educação. Então, gente, o papel do mediador, como vocês sabem, é só... Tá liberada? Tá liberada. Agradecer, viu, Renata? Sejam bem-vindos. Coordenação aí. E dizer para vocês que o papel do mediador é só coordenar os 2 momentos, né? A gente vai fazer por volta de 30 minutos a fala do Carlos Eduardo Ferraz, começando para falar um pouco do panorama de como que começa a surgir essa ideia da Base Nacional Comum Curricular e como que vem o currículo capixaba nesse entorno aí dessas discussões. E a professora Tânia se deteve um pouco na discussão do documento Currículo Capixaba e um pouco dos movimentos que aconteceram para elaboração desse currículo. E a gente vai deixar mais tempo para conversa, né? Então eu pediria a vocês para registrarem as dúvidas, as provocações, para a gente no final abrir para um debate. Tudo bem? Então passo a palavra para o Ferraz e agradeço aos alunos do mestrado profissional pela organização do evento, também junto com a professora Renata, e por ter me poupado de falar o currículo tão longo do professor Ferraz e da professora Tânia, que eu vim aqui tentando ver como que eu ia diminuir aquele currículo longo. Boa noite a todas e todos. Eu tenho usado todes, que é uma afirmação para além do binarismo os, as. Então, também, boa noite a todos e quero agradecer de início o convite da comissão, nas figuras da professora Cláudia, da Tânia, da Sandra e da Renata agora, essa possibilidade de conversar com vocês sobre
o que tem, né, se constituído como a proposta, né, já de alguma maneira consolidada, de se ter uma base nacional comum curricular para a educação brasileira. E, por efeito, né, o que tem sido nomeado de currículo capixaba, que, para mim, usando uma expressão do ditado popular, acaba, no frigir dos ovos, se constituindo farinha do mesmo saco. Ainda nesse início, eu também quero dizer que só hoje à tarde eu consegui dar um fechamento nesse texto por conta de tudo que tem acontecido, né, no cenário político brasileiro, nesses dias que antecedem o primeiro turno das eleições. Quem tem acompanhado mais de perto tem se dado conta de que é uma tensão permanente colocada nas redes sociais, né, nos amigos, nos encontros. Então eu não poderia deixar de me posicionar aqui hoje, porque eu acho que é uma situação de se posicionar politicamente. Ele não, ele nunca, ele jamais. Então eu quero começar a fala me posicionando nesse sentido. Com isso, eu já antecipo, né, um primeiro ponto importante, e que as pesquisas com os cotidianos das escolas, pesquisas essas inspiradas na filosofia da diferença, têm defendido. Ou seja, currículo e política não se separam. Por isso, a opção desses pesquisadores em problematizar, em questionar, em cartografar as políticas de currículo, ou ainda, no caso das minhas pesquisas, de pesquisadores com os cotidianos, as micropolíticas cotidianas de currículo. Então, já de início, é impossível sustentar uma visão de currículo como alguma coisa eminentemente técnica, né? Currículo tem como a sua principal marca a dimensão política, né? E aí eu vou depois tentar ressignificar o conceito de política que eu estou usando aqui, inspirado, obviamente, nesses intercessores da filosofia da diferença e dos estudos com os cotidianos. Então, reparem, né? Pensar currículo em termos das micropolíticas cotidianas, né, implica uma necessária ampliação do que se entende por política, para além da associação de política às macropolíticas, aos atos de gabinete, às leis impostas em relação ao que se chama de currículo no Brasil. Para me ajudar nessa argumentação, eu vou chamar a Sueli Ronick quando propõe o que ela chama de invenção de múltiplas formas de uma ação micropolítica em seu sentido ativo, né? E aí ela se aproxima muito de uma aposta que a Nilda Alves sempre fez, de que é impossível se separar prática de política. A gente pode observar em vários eventos da área da educação, 10º Encontro Nacional de Didática e Metodologia do Ensino, 2 pontos, entre práticas e políticas. Para os cotidianistas não existe o entre práticas e políticas. Práticas são políticas. É impossível pensar numa prática que não tem uma dimensão política, né? Isso é importante para sustentar a ideia de que quem produz currículo é quem está no movimento da prática, no cotidiano das escolas, né? E aí é necessário deslocar o conceito de currículo do conceito de proposta curricular, né? Currículo em movimento, currículo como processo, dá a ideia de currículo como prescrição, né? Ou seja, toda prática curricular, por mais pontual, por mais local, por mais efêmera que seja, traz em si, se constitui como uma micropolítica cotidiana de currículo, né? Então as nossas práticas são políticas. É preciso entender
que quando, por exemplo, os pesquisadores do GT Currículo, né, GT do qual nós três aqui fazemos parte, pesquisadores ligados à Associação Brasileira de Currículo, ABDC, associação também da qual nós aqui fazemos parte, se posicionam contra a ideia de se ter uma base nacional comum curricular para a educação brasileira, esse posicionamento contrário, né, tem que ser considerado levando em conta que o que está em jogo não é apenas uma mudança conceitual, mas, mais do que isso, é o fato de que a proposição de uma base nacional comum curricular, a priori, ou de qualquer outra prescrição curricular, sem a intensa participação do coletivo, constitui em si um processo antidemocrático e de negação da cidadania. Por quê? Porque não só cria mecanismo de alijamento e de desqualificação das práticas, teorias que estudantes e educadores já produzem nas escolas, mas sobretudo porque tenta impedi-los de participar de forma coletiva autoral da produção dessas práticas, teorias curriculares, com suas singularidades, seus desejos, suas expectativas e interesses. Então observe uma coisa importante. O campo do currículo não se coloca contra a possibilidade de se ter um comum. Isso foi uma defesa já da esquerda há muito tempo. Só que esse comum se constitui como um efeito da diferença e não como um a priori para apagar a diferença. Vocês estão me fazendo entender. Consideradas as experiências curriculares das escolas em suas singularidades, é possível se chegar a um comum partilhado? Politicamente o movimento é diferente. O comum aí vem como um desdobramento da diferença, um efeito da diferença, uma coisa que a UFOP sempre procurou. O próprio GT Currículo também, de alguma maneira, considerava essa possibilidade. O que se tem com a base é a inversão dessa lógica. É o comum colocado como uma referência a priori para a diferença. O comum no sentido não de tentar conciliar ou de tentar compor a diferença, mas o comum com o intuito de anular a diferença. Obviamente, quem trabalha com a filosofia da diferença não vai aceitar esse tipo de proposta, né? Porque a força está exatamente nesse processo de diferenciação curricular. Ou seja, a imposição, né, que a gente considera de cima para baixo, uma imposição vertical de uma base nacional comum curricular, como um a priori que precisa ser seguido, sem negociação, sem discussão, sem participação, não dá para aceitar que a base teve uma participação como aquela falsamente divulgada pelo governo. Não houve aquela participação. Foi uma simulação de participação, né? Uma base sem a efetiva colaboração dos interessados se constitui sim como uma prática autoritária, que nega, invisibiliza e desqualifica essa dimensão de currículo como uma política cotidiana. E com isso desconsidera as experiências, os acontecimentos e as particularidades que cada praticante das escolas traz como potência e como força do aprender. Não é possível um documento prescrever essa força da aprendizagem. Esse desejo, essa busca. Depois a gente pode até entrar um pouco na questão da aprendizagem com Deleuze, mas não é o caso aqui agora. Mas não tem como você antecipar esse efeito, essa relação que se dá no cotidiano. Eu estou falando aqui da BNCC, mas cabe aqui, como eu falei desde o início, o próprio currículo capixaba, né? Eu não estou fazendo essa separação. Eu estou falando de toda e qualquer possibilidade prescritiva que não considera a diferença como a sua base de produção. Ou seja, né, estamos defendendo
que toda e qualquer prescrição autoritária de currículo nega, sim, as dimensões públicas de equidade, universalidade, cidadania e democracia das escolas e das universidades, na medida que impõe amarras conceituais e padrões associados a objetivos técnicos e operacionais. Eu tive o cuidado de fazer uma análise desde a primeira versão da base até a última. E há uma sistemática identificação do conhecimento ou a objetivos operacionais, ou a procedimentos, né, tópicos, habilidades e competências, que vai destituindo o conhecimento da sua potência maior e reduzindo ele a uma listagem de objetivos a serem alcançados, de habilidades a serem observadas. A força, né, nesse documento do controle, de um suposto controle do professor sobre o aprender do aluno. Ora, a gente trabalha hoje com as teorias de ponta do ensino-aprendizagem, não há uma relação causa e efeito entre ensino e aprendizagem. São dois processos que podem ter composições ou não. Mas esse efeito de que todo ensino gera uma aprendizagem desejada, isso já foi superado há muito tempo. Essa relação causal, né? E a base insiste muito nessa lógica de uma aprendizagem, primeiro, associada a uma dimensão instrumental cognitiva e como um efeito direto do ensino, né? A gente poderia pegar outras questões, por exemplo, o destaque em alguns momentos, porque eles chamam de interdisciplinaridade. Ora, o que é interdisciplinaridade? Avançou em relação a pensar o conhecimento do ponto de vista disciplinar? Nada. Se você pegar os críticos da interdisciplinaridade, que trabalham com a filosofia da diferença, sobretudo o Silvio Galo, o La Rose e assim por diante, eles vão mostrar isso, ou seja, a Inter só afirma a dimensão disciplinar do conhecimento, tentando minimizar a compartimentalização. Mas nessa dimensão mais ampla do que é o conhecimento, né, que pode ser pensado também a partir de afecções, a Inter não dá conta. Então, conceitualmente, né, o documento ainda está aprisionado a uma determinada dimensão cognitiva instrumental do conhecimento, reducionista, compartimentalizada, completamente deslocado desses movimentos hoje de produção de sentidos que a gente que está na escola sabe que vão dando a diferença para o conhecimento. E ainda a associação a padrões e objetivos técnicos operacionais. Eu tive o trabalho de contar na primeira versão da base, depois eu até perdi, né, essa vontade, quantos objetivos operacionais estão relacionados com a língua portuguesa e matemática? Quase 500, gente. É humanamente impossível, ou seja, é uma preocupação tão técnica, tão emburrecedora do que se entende por conhecimento, que se torna surreal. E eu não considerei aí as outras áreas. Eu me detive em língua portuguesa e matemática. Não peguei ciências, geografia, nada. Ou seja, nenhum professor conseguiria, mesmo que obedecesse à risca, cumprir aquilo dentro do ano letivo, né? Então é uma coisa colocada no plano da transcendência, impossível de ser realizada. É preciso lembrar aqui, né, e eu participei de vários desses movimentos, que mesmo com todas as prescrições curriculares que nós tínhamos até então, né, como formas mais ou menos rígidas de tentar regular os currículos das escolas, por exemplo, PCNs, RCNs, diretrizes, a gente sempre teve, né, em cena esses modelos prescritivos. E as próprias propostas curriculares municipais e estaduais, espalhadas pelas escolas do Brasil, né? Então, apesar dessas prescrições,
nós vínhamos, histórica e coletivamente, com maior ou menor envolvimento, realizando movimentos de discussão curricular em diferentes sistemas municipais e estaduais do país. Eu participei de vários deles. Não para dizer o que eu acho que tem que ser ensinado, mas conversar com os professores quais são as questões colocadas naquele movimento, naquele município, com aqueles alunos. Isso aconteceu em Vitória, Terezinha está aqui, que não deixa mentir, que esteve à frente desse movimento, né? Isso aconteceu em Vila Velha. A gente tinha uma aposta de que o currículo poderia ser pensado a partir das experiências do chão das escolas, com a participação dos professores. Então isso estava acontecendo, né? Apesar das prescrições curriculares. Esses movimentos, né, por sua dimensão coletiva, nunca foram fáceis, é verdade, né? Mas sempre estavam encharcados de questões afetas às diversidades, às diferenças, às singularidades, aos acontecimentos, às experiências, né, das escolas, às redes cotidianas, dos saberes fazeres dos educadores, né, entre outras questões e tensões. A gente ia para esses grupos e era o tempo todo tensão, discussão, né? Porque essa era a força do movimento, né? Colocar a atenção para que ela pudesse ser minimamente vivida pela diferença de opinião, diferença de entendimento. Quando fomos atropelados, e aí foi um movimento na contramão disso, com a Base Nacional Comum Curricular. E eu me lembro que em alguns municípios a questão é como eu vou fazer agora para compor o movimento que estava acontecendo nesse município com a base, sendo que no final prevalece a lógica da base. Então foi um processo autoritário, antidemocrático, porque tentou anular, tentou de alguma maneira invisibilizar e desqualificar esses movimentos, que eram muito variados, né? E com diferentes assessorias, tudo quanto é lugar, né? E aí a questão que necessita ser aqui colocada é, bom, se desde a sua etimologia, a gente estuda lá, né, no Goodson, a etimologia da palavra currículo. Currículo tem a ver com pista de corrida, com rota, né, no sentido correto, de um currículo vitae, das experiências de vida. Ora, se a própria etimologia da palavra currículo já acena para que seja pensado como um processo, como um caminho, né, como um movimento, e a dimensão política dele afirma ainda mais esses sentidos, né, de tessitura, de território contestado. Quem não lembra dos livros do Antônio Flávio Tomás Tadeu, Currículo, no território contestado, né? Se currículo se dá nessa dimensão, né, da negociação, do hibridismo, da ação e por aí vai, sendo realizado efetivamente pelos praticantes da escola, a minha questão é: a quem interessa coisificar o currículo? A quem interessa transformar o currículo num dado a priori, tentando tirar dele a sua força de movimento, para se transformar num objeto a ser seguido? Porque é isso que acontece. Essa coisificação do currículo tenta transformar o que é movimento, o que é tessitura, o que é negociação, em algo estático, que pode ser identificado num documento, né? Tentando, né, responder essa questão, em primeiro lugar é preciso entender que o currículo reduzido a um manual, né, a um documento prescritivo, a um objeto, a uma coisa, torna-se um dispositivo de controle da prática dos educadores. Estou pegando aí o conceito de dispositivo de Foucault. E, por efeito, um dispositivo de controle da prática dos estudantes. Daí as expressões obedecer o currículo, seguir o currículo, acompanhar o currículo, né? É um dispositivo de controle. E aí, retomando Foucault rapidamente, né, como ferramenta analítica,
o conceito de dispositivo é desenvolvido pelo autor, sobretudo na história da sexualidade, no livro A Vontade de Saber, mas ele também traz essa discussão numa entrevista que ele deu para a revista da Associação Internacional de Psicanálise, né? Que ele vai dizer, olha, o conceito de dispositivo se constitui como um conjunto heterogêneo que engloba discursos, engloba instituições, engloba organizações arquitetônicas, engloba decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, discursos, enunciados, científicos, etc. Ou seja, pensar currículo como dispositivo é pensar além da base, mas tudo aquilo que a base agencia, né? Os processos de formação, as avaliações externas, a residência pedagógica, o PIBID. Então, assim, é um movimento que agencia e vai se constituir num dispositivo de controle. Porque aí está completamente articulado, né? Aparentemente são coisas separadas, mas do ponto de vista da análise do dispositivo não são. Os livros didáticos que virão, né, o material que está sendo produzido. Então, transformado então em dispositivo de controle, o currículo prescrito tem sido usado, né, como é possível ver em muitos sistemas municipais e estaduais de ensino. Só abrindo um parênteses aqui, eu numa audiência da base em Belo Horizonte, uma professora que atuava na Secretaria Municipal de Educação pegou o microfone e deu o seguinte depoimento: agora com a base vai ser muito mais fácil controlar o trabalho do professor, para saber se ele está cumprindo ou não o currículo. Isso é um exemplo claro dessa dimensão do dispositivo de controle do currículo. Porque ele está visibilizado, porque ele está planificado, porque ele está representado. É isso e não é aquilo. Entende? Como se constitui esse controle? É possível seguir cronologicamente o que está sendo feito ou não. Então ele se constitui como um primeiro movimento de controle. A gente não pode desconsiderar. Por mais que a gente, e eu aposto na força da resistência, eu quero terminar minha fala com isso, por mais que a gente considere a invenção do cotidiano como uma aposta da potência da escola, a gente não pode desconsiderar que há uma intenção nessa dimensão de tentar fazer do currículo um dispositivo de controle. E aí é para vigiar, é para punir, é para classificar, é para excluir, é para desqualificar, é para demonizar, é uma expressão que o Painer usa, demonização dos professores, né? Para subjugar e assim por diante. E aí nessa direção pensamos que a Base Nacional como curricular e o currículo capixaba expressa uma descaracterização do estudante em sua condição de diferença, bem como da desumanização do trabalho docente, o que o Painer chama de demonização, né, do trabalho, em sua condição criativa e, acima de tudo, a negação da complexidade da vida que acontece nas escolas. A conversão do direito a aprender dos estudantes numa lista de objetivos conteudinais a serem aprendidos retira deste estudante o direito de seu caráter social, democrático e humano. Em segundo lugar, faz necessário considerar que, como dispositivo coisificado em uma lei, em um documento, em um livro didático, como foi dito aqui, em atividades e objetivos operacionais, em descritores, em identificações de habilidades e competências, o currículo é passível de ser comercializado. E aí vem a segunda grande sacada da base, né? E essa, a meu ver, se não é a principal, é uma das principais marcas
juntamente com aquela dimensão do controle da atual BNCC. Isto é, a possibilidade de ser transformada em algo comercializável, que atenda aos interesses dos empresários da educação, uma vez que em seu texto, conhecimento é reduzido a mercadoria. Tinha feito toda uma discussão em relação a isso, não vai dar para eu me alongar, a gente deixa depois para o debate. Um terceiro e último aspecto que eu quero destacar hoje e que se mostra como um efeito perverso dessas dimensões de controle e de comercialização presentes na BNCC e em tantas outras bases e currículos prescritos autoritariamente, refere-se à sua perspectiva elitista e antidemocrática, como já dito, uma vez que só uma determinada parcela da população em idade escolar, leia-se, o aluno mais favorecido economicamente, conseguirá se manter de acordo com a sua lógica seletiva excludente, como evidencia, por exemplo, o projeto Escola Viva no Espírito Santo. Quem pode participar desse projeto? Esse é um efeito desse tipo de referência de um currículo que o Gaudêncio fala, é pensado para uns, não para todos, e que produz sim uma divisão entre escola para rico e escola para pobre. Tem um texto do Gaudêncio primoroso na página da Ampere sobre isso, porque ele é elitista. De um modo geral, os alunos das classes populares não têm condições de frequentar a escola em período integral. E muito do que se preconiza na base de seus efeitos, em modelos, em projetos, em escolas experimentais, em escolas qualificadas de viva ou não, acabam pressupondo a necessidade desse aluno se colocar nesse lugar. Então não adianta um currículo que obter determinados índices, com destaque na mídia, se ele é elitista e serve para um determinado grupo, uma parcela mínima da população dos estudantes. Ele é antidemocrático, ele continua sendo elitista. E aí a grande questão que eu coloco no final, não vou me alongar muito, que já passou o meu horário, é que a gente precisa resistir a esses modelos. Não conseguimos vencer o debate com a base, mas é preciso resistir hoje nos cotidianos das escolas, resistir em movimentos como esse aqui, porque há uma questão que assusta. Quando a gente discutiu com o MEC essa força de pensar o currículo como rede, como negociação, isso assusta. Por quê? Porque se você pode reduzir o currículo a determinadas atividades prescritas e comercializar, quando você fala de currículo em rede, quando você fala de currículo como negociação, isso não pode ser comercializado. Isso não pode ser transformado como mercadoria. Então a força, a potência política desses currículos é exatamente o fato de não se deixarem transformar em algo que possa ser comercializado. A sua força é exatamente nessa dimensão das invenções cotidianas. E é essa grande força que a gente tem tentado trabalhar com as escolas, no sentido de se contrapor a essa tentativa tanto de desqualificação das escolas, porque o pressuposto da base é desqualificar o trabalho do professor para que uma outra lógica possa ser imposta, quanto de colocar na mão do professor, nas políticas municipais, estaduais, nas negociações com essas políticas, o que a gente tem entendido como sendo a força de resistência desses movimentos prescritivos curriculares. Então, a gente
aposta, né, que assumir a dimensão de imanência da vida, né, e a força dessas micropolíticas curriculares se mostra como resistência. Né. Saindo do campo das idealizações, do campo das prescrições, da transcendência, né, e tentando se posicionar no campo da imanência. Pensando, né, que essa força tem um protagonismo coletivo de seus praticantes. Não estou dizendo, não estou me referindo a professor nota 10, a professor que se destaca. Eu estou pensando isso como relação, como alguma coisa que se passa entre os professores, né? E não que seja protagonizado por esse ou aquele professor, por essa ou aquela escola. Senão a gente cairia na mesma lógica, né? Porque a gente tem chamado de assumir os cotidianos como espaços-tempos dessas produções de políticas curriculares que podem se mostrar como resistência. Eu não vou me alongar mais, eu vou abrir depois para a gente conversar. Obrigado pela atenção, agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês e estamos aí para as perguntas. Gostaria de agradecer imensamente à direção do Centro de Educação, à COPAP, ao programa de mestrado, aqui presente com professores, com os alunos. Gostaria de também dizer como eu fico feliz de ver nossos colegas aqui presentes, como Sandra já disse aqui, e também da minha alegria em poder fazer essa composição com o professor Ferraço, que tem sido tão importante nas nossas vidas, na própria vida dessa universidade, com as suas pesquisas, as suas discussões, os seus estudos. Então, é sempre uma honra estar aqui ao seu lado. Bom, a minha fala, ela vai, na verdade, partir de uma análise que eu faço, uma análise, eu poderia dizer, uma análise documental, para trazer um contexto no qual o referencial curricular do Espírito Santo, ele foi pensado. E eu gostaria de deixar muito claro aqui que essa minha história com essa questão do currículo capixaba começou, mesmo sem saber, no final de janeiro, início de fevereiro desse ano. Eu estava de férias e recebi uma ligação da Secretaria do Centro de Educação perguntando se poderiam indicar meu nome para compor uma comissão estadual, que essa comissão teria a ver com currículo. E como meu mestrado, doutorado, foi feito na linha de pesquisa de currículo, culturas e docência, e desde então eu tenho estudado currículo, eu falei que poderia então indicar o meu nome para essa comissão. E é importante também eu dizer aqui da onde que eu falo. Eu sou professora dessa universidade, da área de currículo e formação docente. Assim como a professora Sandra, o professor Ferraço, eu também faço parte do GT Currículo, da Associação Nacional de Pesquisa em Educação, e também da Associação Brasileira de Currículo. Então a gente tem estudado essa questão da base desde os primeiros movimentos de 2009. A gente tem feito estudos. Então tem 9 anos que a gente tem estudado
e procurado acompanhar alguns movimentos, já que não é possível também acompanhar todos esses movimentos. Em meados de maio, eu recebo um e-mail de uma colega nossa aqui, que tinha sido colega nossa no mestrado em educação, por uma conversa na Secretaria de Estado de Educação. E fomos conversar. Ela tinha acabado de chegar na secretaria e ela queria conversar um pouco com a gente sobre currículo, porque ela tinha assumido um cargo que relacionava a currículo. E a gente disse dos movimentos, de toda a análise crítica que a gente tinha feito em relação à base. E então ela falou que o Estado também, assim como os outros estados, deveriam elaborar o seu próprio referencial curricular a partir da base. E ainda explicou que alguns estados iriam até optar por ficar com a base tal como ela foi aprovada, mas que o nosso estado iria fazer de tudo para criar outros movimentos na área curricular. Nós saímos de lá com uma outra reunião agendada. Quando nós chegamos no centro de educação, a diretora do centro falou: vamos marcar uma reunião aqui para ver o que a gente pode ajudar, o que a universidade pode ajudar nesse movimento. Essa reunião foi desmarcada uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí não se falou mais em nenhum movimento sobre o referencial curricular do Estado do Espírito Santo. Nessa conversa em maio, nós ponderamos a necessidade de participação dos professores. Isso que o Ferraço falou aqui, a necessidade do coletivo de professores, aqueles professores que praticam o cotidiano escolar. Não tem como a gente falar, discutir currículo sem conversar, sem chamar para essa conversa os professores que estão na escola. Como as reuniões foram desmarcadas, no dia 18 de julho, eu recebo um encaminhamento da reitoria dizendo que tinha sido marcada uma reunião da comissão estadual. Foi a primeira reunião dessa comissão estadual. E qual não foi a nossa surpresa quando nós chegamos lá e fomos apresentados ao currículo capixaba. Pronto. Então, cada um pôde falar, tinha representantes do SINDIUPES, representantes do Sindicato das Escolas Particulares, tinha representantes da Assembleia Legislativa, e quando chegou na minha vez, eu falei que a universidade não teria como contribuir pelo fato de que, como é que a gente vai contribuir com um documento que estava pronto, um documento que foi feito sem ouvir os professores do Estado do Espírito Santo. E na segunda reunião, eu já me coloquei solicitando, pedindo licença, que eu não iria mais compor aquela comissão por não concordar com os movimentos que tinham sido tomados até então. Bom, fiz todo esse panorama para dizer o que eu vou falar agora. Quando o Ferraço traz a questão das tentativas, ele até cita o Foucault, com a questão dos dispositivos, com a questão que eu vou trazer aqui do biopoder, do poder sobre a vida.
né, um poder que se coloca definindo, até mesmo antecipando, entre aspas, a experiência, né, que nossas crianças, nossos jovens devem ter. A gente já antecipa, não é algo, por exemplo, como a gente tem trabalhado e estudado, a partir da invenção, da criação. Eu trago no primeiro slide, não dá para ver, ficou muito pequeno. Ali, na verdade, são 4 slides juntos para mostrar os mecanismos que o Ministério da Educação usa nos seus processos, vou falar de formação entre aspas. Todos os estados receberam esses slides para organizar a oficina para discussão da estrutura curricular. Então, depois que a base foi aprovada, chegou um material do Ministério da Educação para todos os estados, proposta de oficina para discussão da estrutura curricular. Eu trago aqui para vocês perceberem como que a todo momento, em meio a esse biopoder, dispositivos são criados para controlar, para formatar, até mesmo os processos de discussão de uma proposta, de uma estrutura curricular. O que traz esses slides? Traz, por exemplo, proposta de agenda. Então, o Ministério da Educação ele já determina de tal hora por exemplo, deixa eu pegar aqui, fala de abertura e apresentação dos participantes. De 9 a 9h30, apresentação das orientações gerais. De 9h30 às 10h30, expectativas em relação ao documento curricular. De 10h30 às 10h45, café. De 10h45 a 11h30. Para vocês verem como que até uma discussão ela já vem formatada. Depois, mais para frente, aparece o guia, acho que era no segundo slide, aparece o guia que serve como referência para discussão. Reflexões de apoio para o desenvolvimento curricular no Brasil. 2 pontos. Guia para gestores educacionais. Eu tive a curiosidade de entrar nesse guia, né? Ele foi escrito por esse autor, Max Mulder. Ele é chileno e ele foi um dos responsáveis pela reformulação curricular do Chile. É interessante que neste livro, né, se eu posso chamar assim, que ele é patrocinado pela Unesco e a tradução dele também traz o patrocínio da Undime, é interessante notar quais os autores que são apresentados na discussão de currículo. Nenhum autor brasileiro é trazido para essa discussão. Os autores que esse livro traz são autores que entendem currículo como uma técnica, que entende, né, a partir de Tyler, lá da década de 40, né, a ideia de organização e desenvolvimento curricular. Trazendo aquela ideia, né, a gente precisa definir os objetivos, a gente precisa definir as experiências, como é que a gente vai organizar essas experiências e como é que a gente vai saber se efetivamente os objetivos foram alcançados. Então, a ideia de currículo
Então, a ideia de currículo é uma ideia bastante tradicional. Logo após, eu estou falando, gente, da proposta encaminhada pelo Ministério da Educação. Logo após, uma outra leitura, referência, é o glossário de terminologia curricular. Esse glossário, ele foi traduzido também da língua inglesa, né? Esses dois documentos que eu estou trazendo aqui são documentos elaborados pela Unesco para reforma curricular dos países subdesenvolvidos. Esse glossário de terminologia curricular, né, o original dele é em inglês. Aqui no Brasil ele foi traduzido por uma brasileira com revisão técnica de Guiomar Namo de Mello, do movimento Todos pela Educação, né? Guiomar Namo de Mello faz parte também desse movimento. Interessante que da metade para o final desse glossário estão palavras em inglês, porque a gente copia tudo, né? Então foi necessário, na metade para o final, trazer um dicionário que trouxesse todas as palavras usadas nessa discussão curricular, nessa reformulação curricular desses países e, no nosso caso, a tradução para o português. Então, eu estou mostrando assim, vocês vejam o tamanho, né, dessa tentativa de captura, porque é muito grande. É como se nós que somos da área de currículo, né, e a gente poderia retomar aqui a década de 60, os estudos que têm sido feitos no Brasil na área de currículo, nenhuma referência é feita a nenhum estudo de nenhum autor da área de currículo. Então eu mostro aqui para vocês dois documentos que vieram traduzidos para cá. Algumas pessoas já ouviram essa história aqui que eu vou contar, mas eu gosto de repetir para também mostrar, né, que como que a todo momento a desqualificação do professor, a deslegitimação do papel do professor, do papel dos estudiosos, do papel dos pesquisadores no nosso país. Um belo dia, acho que isso já deve ter uns 2 anos, 1 ano e meio, eu recebo um e-mail de um professor da Universidade de Columbia, em Nova York, perguntando: Tânia, o que você sabe sobre a Fundação Lehman? Aí eu falei: por quê? Porque nós recebemos aqui uma solicitação para que a Universidade de Columbia faça todo o programa de formação de professores para atuar com a Base Nacional Comum Curricular. E ainda ele falou assim: e é muito dinheiro, não é pouco dinheiro não. Eles estão oferecendo muito dinheiro para que a universidade... Ainda ele até falou que alguns professores da universidade, porque ele disse que nem todos são favoráveis a elaborar um documento, um programa de formação para um país que eles não conhecem, que eles não estão aqui, que eles não acompanham. Ainda ele falou, 2 pessoas aceitaram fazer esse tipo de trabalho. Uma dessas pessoas é brasileira, uma professora que atua na Universidade de Columbia. A outra pessoa era americana. Então, assim, às vezes a gente fala algumas coisas e a gente pensa que não, mas isso não é verdade. É muito verdade. A gente, né, todo esse movimento, né, da criação da Base Nacional Comum Curricular é um movimento de
deslegitimação daquilo que é produzido aqui nesse país. Então, assim, é muito difícil para a gente que trabalha com a formação de professores pensar em processos de formação que já venham fechados, que já venham determinados. E o que é mais triste, a gente poderia retomar Sertor, né? Vamos pensar nos usos que a gente pode fazer desses documentos. Mas é o que é mais triste, que muitas vezes não nos é dado nem essa possibilidade de pensar a partir de algo que já está dado. Porque tudo é para ontem, tudo tem prazo, a gente tem que dar conta desses prazos. E aí, pegando dessa, né, do Ministério da Educação, na primeira reunião, então, que eu estive presente, foi no chá. Meu Deus do céu! Nossa! Não, então eu vou chegar aqui, então. Eu tive a preocupação de, eu não fiz a análise do referencial curricular do Espírito Santo minuciosamente, mas eu tive a curiosidade de entrar na consulta pública, que já está na sua segunda versão, pode passar, que já está na sua segunda versão, e para trazer para vocês, até caso alguém não tenha entrado, pode passar, não, pode deixar aí. Quem não entrou, então, relembra muito, né, da época da Base Nacional Comum Curricular. A consulta pública diz que teve 6.000, aqui do Espírito Santo, diz que teve 6.000 contribuições, mas a gente não sabe como é que foram essas contribuições, né? Não tem como a gente saber. E quando a gente lê o texto, está escrito lá as contribuições. É pertinente? Se o texto é pertinente, sim, parcialmente não. Está claro? Sim, parcialmente não. E caso a gente coloque não, aparece então um espaço para a gente deixar as contribuições para esse trecho do documento curricular. Então, é esse tipo de contribuição que aos professores é dada a oportunidade de fazer. Quando a gente fala de um coletivo, a gente não está falando desse tipo de contribuição. Não é disso que a gente fala. Bom, eu vou aproveitar meus 5 minutos para tentar. Tinha mais coisa aqui para tentar, mas eu vou pro penúltimo. Para dizer o seguinte: mas a vida pulsa. Diante essas capturas, a vida pulsa. A todo momento, a escola nos mostra que ali já tem currículo. Lembrando o movimento da Amped. Até então, sem referencial curricular, sem base nacional comum curricular, currículos são praticados nas escolas desse país. Então, em meio ao biopoder, em meio a tentativas de capturas, é preciso, como Ferraço disse, pensar na vida, na invenção da vida que a todo momento é produzida, criada no cotidiano escolar. Então, mesmo que vivendo diante, né, ou no meio de uma máquina capitalística, como o Pelbart vai fazer, e a partir de Lazarato é uma ideia muito interessante, que ele vai falar que essa máquina capitalista, ela utiliza dos dispositivos de sujeição social e de servidão maquínica, e a gente vê o quanto que desses
desses dispositivos a gente encontra na base, né, de estar sujeitando os professores, né, de estar desqualificando, de estar tirando a autonomia dos professores no cotidiano escolar. Por exemplo, quando eu vou analisar o referencial curricular do Espírito Santo para a educação infantil, a primeira coisa que me vem à cabeça, nossa senhora, um passo para o apostilamento para a educação infantil, um passo para a produção de livros didáticos para a educação infantil, um passo. Na Amped, no Maranhão, no ano passado, teve um grupo que apresentou um trabalho na Universidade Federal do Mato Grosso. Eles estavam falando que os professores já recebem lá do Estado, já recebem as sequências didáticas que eles devem trabalhar. Já está pronto. A Secretaria de Educação, com seus técnicos da Secretaria, elaboram as sequências didáticas e cabe ao professor colocar em prática. Aquele professor que não consegue, ele vai para um programa que é chamado desvio de rota. Para vocês terem ideia como é que é a questão. Então ele vai para um programa de desvio de rota para ele tentar, é como se fosse entrar em recuperação, para ele voltar para a rota, que é seguir aquilo que foi estipulado pela Secretaria de Educação daquele estado. Bom, continuando, nós que apostamos na vida, nós que apostamos na resistência, né, é importante a gente afirmar cada vez mais a questão da singularidade. Pegando um pouco aqui o que Sandra fala, né, ela chama a atenção assim, os usos que os professores vão fazer desse referencial curricular. Porque os usos vão ser muitos e vão ser diferentes. Porque diferente daquela propaganda que mostra uma aluna acordando, né, no estado do Sudeste e outra acordando lá no Nordeste, no Norte, nenhum referencial curricular vai dar conta de que naquele mesmo dia aqueles alunos vão estar estudando, como na propaganda, cidadania. Ai, gente, tanta coisa para falar. Bom, A gente vai continuar, tem muito tempo aí. Bom, Não acabou, não. Bom, eu acho que só para terminar, tinha mais um monte de coisas. Às vezes a gente acha que meia hora é muito, meia hora não é nada. Mas assim, a aposta nossa tem sido uma aposta ética, estética, política, de pensar a partir do paradigma estético do Guattari e da estética da existência de Foucault. A gente entender que o possível não está dado, ele precisa ser criado. E esse possível, professores e professoras fazem todos os dias na escola. Não é só o professor nota 10 que faz, não. Tá? A gente também precisa entender que quando a gente fala de um coletivo, a gente não está falando de poucos, daqueles que conseguem chegar em algum lugar. A gente está falando de todos. Mesmo que nessa máquina capitalista, a gente, né, a todo momento, não vou falar nem... a máquina, ela é tão perfeita no seu propósito, que a todo momento nos é mostrado que cada um deve ser empreendedor de si. Foucault já trabalhava com esse conceito há muito tempo. Essa ideia de empreendedor de si, essa ideia de competências e habilidades, essa ideia de que nós vamos ensinar tudo a todos da mesma maneira, isso é ideia de exclusão. Por quê? Porque não considera as diferenças. Eu não me esqueço de uma escola onde minha cunhada trabalhava no interior de Itaguaçu,
que além dela dar aula, naquela época, para as 4 séries iniciais, ela tinha que fazer merenda e limpar a escola. Como muitas até hoje, em pleno século XXI. Dá para eu pensar numa base comum curricular a partir dessa diferença? Não, não dá. Bom, e para terminar, né, eu trago aqui, que acho que tem tudo a ver com a nossa discussão, que é o último. O navio está seguro quando está no porto, mas não é para isso que se fazem navios. Obrigada. Bem, os professores, primeiramente agradecer. Segundo, a gente está aí, né, com o currículo contrariando a etimologia da palavra, como o professor Ferraço refletiu conosco, negando os estudos, como a professora Tânia pontuou, de mãos dadas com o mercado, com características antidemocráticas, com caráter excludente elitista. E aí os dois apontam para a gente a necessidade de movimentos de resistências. E aí eu pergunto, é possível a gente pensar, materializar e como materializar esse movimento de resistência, juntamente com os coletivos populares, juntamente com os movimentos sociais? Boa noite, meu nome é Arthur, faço licenciatura de Geografia, 8º período, e meu questionamento fica para o Ferraço, que você comentou sobre dispositivos de controle e também comentou sobre o programa da residência pedagógica, um programa novo, que inclusive eu estou inserido nele. Você acha que de alguma forma este programa ele é um dispositivo de controle? E se é ou não é, de que forma ele poderia ser também subversivo a esse? Boa noite, meu nome é Marcele, sou de Nova Venécia, sou articuladora municipal da BNCC. E aí, eu gostaria de perguntar, professor Ferraço, como estimular meu professor que não quer nem ler, ele não quer estudar, ele não lê, ele concorda, é um documento que vai concretar ele. E aí, qual é a nossa alternativa? Qual é o nosso mecanismo de alternativa? Porque o que eu penso, um documento que já é normativo, homologado, que parece que veio de cima para baixo, e eu ali com o meu professor defendendo, talvez a palavra não seja essa, mas convidando o meu professor para o diálogo, que a ignorância também não pode ser uma forma de resistência. Ele precisa conhecer, precisa criticar, e a gente precisa propor mudanças. Aí eu gostaria de saber se é esse o caminho. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Charla, sou estudante da 2ª turma do mestrado profissional aqui da UFES. Da primeira, desculpa. Eu fiquei tão nervosa e errei a turma. Eu queria fazer uma reflexão com o professor Ferraço, porque com a efetivação do golpe com a presidenta Dilma, o governo Temer aprovou medidas no campo do currículo muito sérias, né? Uma foi a base, a outra foi a reforma do ensino médio, e implementou um projeto ideológico, mercadológico, empresarial e uma série de coisas que veio junto com esse pacote, que dizem muito desse projeto de nação que ele tem, que ele pensa, né? O Brasil. Agora, na atual conjuntura, nós temos 2 projetos e um processo eleitoral polarizado entre 2 programas muito claramente que dizem, né, o projeto de nação que eles têm para o país. Um desses projetos, ele sucumbe toda essa perspectiva que você traz de currículo, né?
eu queria que você falasse um pouco como você pensa o cenário político no Brasil diante de uma possível efetivação desse projeto de nação que esse candidato traz. Uma outra pergunta para a professora Tânia, pode? É sobre o livro didático na educação infantil. O governo federal, recentemente, ele trouxe para todos os estados do Brasil, PNLD para a educação infantil. O município já estava automaticamente clicado, o secretário que não aderisse ao livro, ele deveria desclicar, né? Em Vitória nós fizemos um movimento muito forte no âmbito do conselho, junto com o fórum de diretores, e a professora Vânia contribuiu, foi lá, a universidade, enfim, e nós conseguimos reverter isso. Mas a gente sabe que no Espírito Santo, a grande maioria dos municípios aderiram e o livro vai chegar. Como você vê, na perspectiva dos princípios éticos, estéticos, né, e políticos que a gente defende, e a criança no âmbito aí das experiências, como que vai ficar isso, a sua leitura sobre isso, diante agora de um currículo aí, né, na perspectiva do livro? Obrigada. Primeiro, uma observação a respeito dos usos, né, que a Tânia comentou, e usos para Michel de Certeau é invenção, é criação, então a gente sabe que isso acontece, mas tem uma coisa que vem antes disso que tem me chamado a atenção. Além da participação, né, como a Tânia mostrou no currículo capixaba, de ter, se você tem não para esse documento, você verbaliza em tantos caracteres os porquê desse não, né? A base não foi diferente, né? O documento da base também foi dessa forma, a maneira de um convite à participação. Esse é um ponto que é importante a gente lembrar. E lembrar que a base tem uma propaganda enorme de que vai trazer a qualidade da educação, o que garante a qualidade da educação, né? E na última conversa que a gente teve aqui no Centro de Educação para pensar a avaliação em base nacional comum curricular, é o que a Maria Tereza Esteban bem acenou de como que esse movimento acaba provocando o que a professora Tânia fala de uma exclusão, né? E expansão da desigualdade social que já está aí de um tamanho que a gente tem que pensar como é que a gente cuida disso. Aquilo que Ferraz também coloca a respeito de escola para rico e escola para pobre, né? Tem um pouco essa questão. Agora, o que me chamou a atenção, que a gente veio conversar a pedido da Regina, da Cleide, né, com o pessoal da Residência Pedagógica Ferraz, e era um grupo de alguns alunos, e eles estão aqui, né, muitos junto com o programa PIBID, é que eu pedi nesse encontro para eles levantarem a mão quem conhecia o documento, né, e eu acho que foram 2, né, então quando a gente fala dos usos, eu falei aqui, ou não usos, né, porque que a Tânia falou, as escolas, elas continuam sendo produzidas tínhamos os parâmetros, né, agora a base e as escolas, e tantos livros didáticos, e as escolas são produzidas, a gente não pode perder isso de vista. Então é claro que a gente tem que ter oportunidade dos alunos conhecerem criticamente esse documento, mas que horas, como e quando, né, que serão esses processos inventivos? Eu acho para a gente colocar aí nesse bloco de conversa. Para tentar responder a pergunta da Débora, né, como é que se dá a resistência, é necessário considerar o que está se chamando de resistência. Então, assim, é possível resistir se opondo à ideia. É possível resistir indo para o confronto. Eu estou pegando os conceitos de resistência que o Foucault traz na sua obra, né? Resistência como contestação, como embate, como luta, né? Resistimos a este modelo, né, de candidatura indo para as ruas, nos opondo, né, confrontando. Mas é um outro sentido de resistência que acaba, e esse primeiro sentido, ele pode ser minimamente planejado, né? A gente se planejou
ir para passeata, a gente se planeja para os movimentos, a gente se planeja em fazer moções, não é? Isso tem uma certa intencionalidade que é possível ser antecipada. O outro movimento de resistência escapa a esse tipo de planejamento. É como se a gente, de alguma maneira, buscasse outras formas de existência. E aí há um trocadilho com a palavra reexistência, buscando escapar dessas armadilhas e dos confrontos, né? Tem um texto, O Rio e a Rocha, pode buscar na internet, que é o conceito de resistência em Deleuze e em Foucault, que ajuda a gente a entender esses dois sentidos de resistência, né? E tantos outros. Quando eu falo, né, de pensar currículo a partir das experiências cotidianas, isso não tem nada a ver com abrir consulta para professor, para ouvir deles o que eles acham do documento do governo. Entende? É outra coisa. É na tentativa de pensar o que se institui, o que emerge das escolas. E não ter alguma coisa usada como referência para ouvir o professor sobre aquilo. Porque essa tentativa de ouvir o professor já está enquadrada na lógica que eu quero combater de currículo. Vocês estão me fazendo entender. É diferente quando você vai pensar com as escolas possibilidades curriculares na imanência do cotidiano das escolas. Está sendo feito, da maneira como está sendo feito, né? E tentar compor com isso. Essa pergunta com relação a a Marcele, né, nesse movimento de articulação, obviamente que na experiência que eu tenho tido, essa desmotivação é porque se fala de alguma coisa que não está dada como referência para esse professor no chão da escola dele. E aí, qual o interesse? Discutir alguma coisa que para ele é mais uma, como se é mais uma política, mais um documento, né? É mais uma tentativa. É uma mudança de perspectiva na discussão do currículo. Quando a gente encampou essa campanha, aqui já tem currículo, é para tentar desqualificar toda e qualquer possibilidade de se mencionar um currículo a priori, seja ela qual for. O que não impede esses currículos aparecerem nas escolas como aparecem. Aparece PCN, tudo ao mesmo tempo, aparece XNE. Nas escolas tem tudo isso, tem as diretrizes, tem aquelas indagações sobre o currículo, revista Nova Escola, livros de dados, tudo lá. Mas é diferente pensar a partir desses documentos ou pensar a partir, como foi dito aqui, dos usos que são feitos disso e de tantas outras coisas, como a Sandra mostra na própria pesquisa dela de mestrado e depois doutorado. Que artefatos curriculares estão sendo produzidos pelos professores? E qualquer tentativa de associar esses artefatos a uma proposta externa perde sentido, né? Então, eu acho que os dispositivos de controle, pegando a história da residência pedagógica, lá no nosso departamento foi um embate isso, né? Foi um embate. Por quê? Gente, mas vamos tentar mudar. Ao invés de residência pedagógica, vamos pensar na resistência pedagógica. Foi isso? Não é uma mudança de nome que vai, né, mudar o sentido da resistência. É como isso está sendo de alguma maneira produzido, escapando ao próprio projeto muitas vezes, né? Porque a vida sempre escapa, o que a Tânia falou. Por mais tentativas de controle, a vida sempre escapa, né? Por todos os lados. Escapa por todos os lados, inclusive pelos lados do descompromisso, né? Pela irreverência. Essa dimensão do cotidiano, na sua perspectiva das singularizações, implica pensar em absolutamente todas essas possibilidades.
Porque senão fica aquela velha ideia, né, de que tudo que se faz no cotidiano é maravilhoso. Não é. Né? Então, assim, é pensar no cotidiano como potência da análise, e não como sinônimo de transgressão o tempo todo. Por isso que não dá para considerar o que acontece a priori, que eu tenho que estar lá. É uma pesquisa com os cotidianos. É uma outra atitude de pesquisa. E que eu posso, às vezes, me decepcionar, às vezes me alegrar, dependendo das coisas que eu considero como sendo importantes, né? Mas que não dependem de mim. E tentar destituir toda e qualquer tentativa de protagonismo dos professores. Não interessa protagonistas de currículo. Despersonificar os currículos. E a gente vê que o movimento que se faz é o contrário, é sempre personificar. No caso da BNCC, é demonizar, personificando os professores. Quanto menos se representar o currículo, pegando uma ideia da filosofia da diferença, mais potente ele se constitui. Quanto mais representação, quanto mais imagem de currículo, mais congelado, mais estratificado, mais coisificado ele se torna. O limite dessa representação é a base. O que a gente está lutando aqui é contra a representação. Contra qualquer possibilidade de representação. Né? Inclusive algumas que acontecem nas escolas. Tem que ser consideradas como efêmeras, não como definitivas. Então, lutar contra a imagem, pensamento, lutar contra a imagem, representação é dificílimo. Porque o que a gente quer, como a colega falou, é a imagem, a representação. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o melhor modelo? Qual é a melhor imagem? Tem que tentar desconstruir essa ideia de que o currículo precisa de uma imagem para poder, né, acontecer. E, obviamente, Charla, que esse processo eleitoral polarizado, né, eu não acho que esse candidato ganhe, né, mas, numa desgraça, né, ela projetou a desgraça. Desde que ela não projetou a vitória do outro, né? Ela projetou, e se a desgraça acontecer? A vida sempre escapa. Ninguém vai ter o poder de apagar a diferença da vida nas escolas. Senão teríamos sucumbido na ditadura. Eu fui um aluno do período da ditadura na universidade, né? E a gente conseguiu escapar com muita luta, com muito embate e com muita perseguição, obviamente, com muita morte, mas escapou. Então, assim, não há projeto eleitoral, não há projeto político macro que consiga apagar a diferença da vida nas escolas, na educação. E é um pouco nisso que a gente acredita como resistência. Não protagonizado, não idealizado, não premeditado, mas pensado a partir dessa força da imanência da vida nas escolas, né? Sem personificar. Eu acho que eu já esbarrei, não consegui responder todas, mas eu queria só terminar para passar para a Tânia, lembrando uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A aposta maior desse modelo está na sua articulação com a avaliação externa. É aí que se dá o mecanismo de controle, né? Porque esse falso discurso de que o professor, de alguma maneira, tem uma certa flexibilidade, está pautado por aquilo que vai ser cobrado na avaliação externa. Então, é um dispositivo de controle muito bem articulado, né? E que vai sucumbir em determinados processos de classificação das escolas, né? De hierarquização das escolas, de exclusão de alunos. Isso tudo já tem acontecido. Eu acho que essa tríade entre uniformização e centralização curricular, testagem em larga escala, responsabilização de gestores e professores, ela é muito forte nesse modelo, né? E não dá para poder desconsiderar que isso está colocado, né, e está sendo, de alguma maneira, como deu vários exemplos, está sendo gerenciado minimamente em cada cotidiano das escolas, né? A gente não é ingênuo de achar que essas coisas não estão acontecendo, porque estão.
E aí soma-se a escola sem partido, né? Soma-se a isso essas perseguições que a gente tem acompanhado, essa onda neoconservadora muito forte que a gente está vivendo, né? Mas que eu acho que acaba nos dando força para resistir cada vez mais. É um pouco nessa direção que eu tenho tentado pensar minha pesquisa, né? As minhas pesquisas, com os meus colegas, com, né, os pesquisadores do GT Currículo, com os quais eu dialogo. Não sei se respondi, mas é um pouco, né, da tentativa de conversar com vocês. Vou retomar a Débora, né, que ela pergunta sobre o movimento de resistência com os movimentos sociais. A ideia, né, a gente utiliza o conceito de resistência a partir de Foucault, é esse mesmo, é um movimento de ação coletiva que se dá numa micropolítica, né? Vai se dar mesmo nos cotidianos, é mesmo ali que há a possibilidade da insurreição, não é? É ali que é o plano de imanência, que é o plano da vida. A vida vai se dar ali. Então, assim, o movimento de resistência tem tudo a ver com os movimentos sociais. Em relação ao livro didático na educação infantil, que Charla traz, o material didático para a educação infantil já está presente nos municípios, né, do nosso estado. Então, assim, agora que está incluído no plano nacional do livro didático, mas nos municípios, alguns municípios já contavam com material que o próprio município custeava, né? E a gente tem que fazer uma análise também a força econômica que está por trás disso tudo, né? De grandes editoras. A gente vê que o próprio Ministério da Educação, ele abre possibilidades, por exemplo, para que as editoras continuem cada vez mais hegemônicas, as universidades privadas cada vez mais crescendo, cada vez mais poderosas no nosso país, e isso tudo com o aval do Ministério da Educação, né? A gente também precisa fazer essa análise, não é? Boa noite, eu sou Gildo, do mestrado profissional em educação. Eu queria primeiro lembrar que a proposta curricular do governo chegou do mesmo modo que chegou para vocês da comissão na CEDU, Tânia, e infelizmente no Conselho Estadual de Educação poucas são as vozes de enfrentamento. Tem a professora Cleonara, que representa a universidade, eu, professora Márcia do Simpro e uma voz da Sopaz. Mas são poucas vozes, porque o conselho é composto, na sua grande maioria, pelos indicados do governo. Então nós nos surpreendemos e nos posicionamos e o processo está em discussão. Mas o que me traz aqui é o fato de que se o governo federal tem essa proposta impositiva, o que pensar e vislumbrar se no nosso estado, com a eleição já praticamente definida, conforme essas pesquisas apontam, com a eleição do Casagrande, lembrando que o Casagrande é patrocinado pelo Espírito Santo em ação, assim como é o atual governo, então parece que é uma mudança de quem vai apenas sentar na cadeira, mas não de políticas fundamentais. O que a gente pode esperar aqui no estado do Espírito Santo se, ainda que precocemente dizendo, não haverá mudança de política porque os patrocinadores são o mesmo? Quem é que pensou a Escola Viva, quem é que define a política, é exatamente o Espírito Santo em ação aqui no nosso estado. Então, o que esperar disso? Eu sou Eduardo Moscon, Anfop Sudeste, sou dessa universidade, né?
E eu tenho algumas colocações para complementar um pouco e discutir um pouco as questões, né? Bom, um elemento assim que nós temos que entender também e perceber na questão da BNCC é toda a difamação feita em cima do professor. O professor, com sua carreira, professor servidor público, a todo momento é difamado. Se nós pegarmos, inclusive, os dados agora do último IDEB, o IDEB que foi o IDEB do ensino médio, nós vamos ver que houve uma mudança no cálculo do IDEB, né? E essa mudança, ela prejudicou todo o processo que hoje nós tivemos, então, inclusive, notas muito ruins. Tudo isso leva a uma ideia de que nós temos um professor incompetente. Nossos professores são incompetentes, são ruins. Associando a ideia de direitos de aprendizagem, observe que não é mais direito à educação. O direito à aprendizagem, ele pode ser dado, ou seja, o aluno, a criança, o jovem, tem um direito à aprendizagem, né? Não é o direito à educação. Você constrói uma perspectiva de que se você aplicar aquele processo em qualquer outra instância, seja privada ou pública, o que importa é esse direito à aprendizagem que ele vai ter como retorno, por meio, como falou o professor muito bem, de testes externos. Então a gente vai para outro elemento que é consequência. Nós tivemos agora, recentemente, o Supremo deliberando sobre a terceirização absoluta das atividades fins. E nós temos alguns locais no Brasil experiências de professores que não são mais professores concursados com uma carreira, né? Isso é temerário. Você imagina então que nós temos exemplos como, por exemplo, a Escola Viva, que uma gestão é uma gestão comprada, um processo comprado, externo, aplicado. Nós temos testes semestrais em que o professor se mostra competente ou não para aplicar aquele conteúdo, um mero aplicador. Então nós chegamos num outro momento, ou seja, nós vamos ter uma BNCC, né? Vai ser BNCC que pode ser aplicada em qualquer instituição, né? Não mais instituições. O dinheiro é público, mas necessariamente o pagamento das pessoas pode vir por uma OCIP, que o Espírito Santo já tem exemplos de hospitais com OCIPs. O professor também pode perder a carreira. Então nós temos um processo de privatização, de massacre extremamente absoluto acontecendo nesse momento. Então eu queria só colocar essa questão, que é uma discussão nacional nossa, né? Nós estamos perdendo espaço, temos que fazer resistência sempre a essa desvalorização, esse massacre à carreira de professor. É isso aí. Eu gostaria que vocês comentassem também, até para deixar público, né, todos os documentos que a ANPED escreveu, né, a respeito dos motivos que a Associação Nacional, né, de Pesquisadores em Educação e a Associação Brasileira de Educação e todos os movimentos que a gente tem feito desde o início, no ano de 2009, como a Tânia lembra, né, o ano de resistência a esse movimento, né, e tão necessária essa resistência, como o Eduardo aponta, e como a gente vai ter que continuar fazendo esses movimentos de escape da vida e buscando muito oxigênio, né? Como diz Foucault, é Deleuze. Então, eu acho que a sua observação se aproxima muito do Eduardo, né? Eu acho que esse processo de difamação do professor, ele se fez necessário dentro da lógica da base, ou seja, eu preciso desqualificar o professor para que eu tenha argumentos, né, para defender um outro conceito de qualidade. Se a gente fosse pegar, né, como é que essas questões têm aparecido, a gente vai ver que na produção desse discurso, porque o que está em jogo aí também? Uma produção discursiva sobre a escola pública, no sentido de produzir um efeito de verdade sobre ela. A gente não pode esquecer disso, né? Acaba aparecendo como um discurso que descreve o que a escola é, quando na verdade é um discurso que inscreve
um efeito de verdade sobre a escola. E aí há um conceito de qualidade que é associado a essa necessária desqualificação, né? Eu preciso demonizar o professor, como o William Paina coloca, ou nas palavras do Eduardo, eu preciso fazer com que o professor seja reduzido à sua incompetência, ao conceito de incompetência, para que eu possa fazer valer um outro sentido de currículo, de formação, tendo mais uma vez a avaliação como um parâmetro de controle sobre isso. A gente não pode esquecer essa tríade, né? Obviamente, com a dimensão de uma certa privatização, né, da escola pública, que de alguma maneira, sorrateiramente, já vinha se dando há muito tempo, né? A gente tem práticas na escola pública, né, que são práticas que travestem a escola pública de uma escola privada, né? Coisa do tipo cobrar o material escolar, senão o menino não entra na sala de aula, né? Cobrar o uso do uniforme. Nada, do ponto de vista da Constituição, nada impede pedir ao aluno ter acesso à sala de aula, à escola. E aí você vê práticas completamente absurdas que vão dando um tom de escola privada à escola pública. Então esse processo de desmoronamento da escola pública vem se dando há muito tempo, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A outra questão que eu acho que eu anotei aqui, que o Gildo, né, também coloca, o que esperar da política do Espírito Santo. Eu acho que, do ponto de vista do cenário eleitoral, né, de uma mudança do ponto de vista da Secretaria Estadual de Educação, acho que nada. Obviamente, né, eu não estou desconsiderando que a resistência também possa se dar em todos esses lugares, mas eu acho que essa composição de forças nesse estado é muito grande, né? Olhe, apesar de ter o meu sobrenome, não me confundam com Ricardo Ferraz, né? É muita maldição. É muita maldição para uma pessoa só. O pior não é isso, o pior é quando nas atividades que eu dou no mestrado, a pessoa, Ricardo Ferraz. Ele é feio, ele é feio. Aí eu fico, né, na passeata, né, metendo pau em Ferraz, meus amigos, é você, não sou eu. Fala logo, eu sou bonito. Então assim, se você, né, pensar no cenário que vai se eleger para o Senado, para o governador, a gente já sabe quais serão as composições, né? É uma velha história requentada. Trágico, cômico, né? Acho que agora eu continuo afirmando essa posição. Eu acho que a resistência também se dá nos interstícios das escolas, nos interstícios da vida, né? Eu tô com esse projeto de pesquisa no CNPq, ou seja, na tentativa de fazer valer o modelo, alguma coisa escapa. E é ali que a brecha se instaura. E é essa brecha que precisa ser ocupada. Porque ela não está dada, né? A gente tem, do ponto de vista da dialética, um conceito de brecha como alguma coisa pré-estabelecida. Não. A brecha não está dada. A brecha tem que ser produzida, né? As fissuras do poder não estão dadas, né? O Lefebvre tem um texto que ele coloca muito nessa perspectiva, de que as fissuras não estão dadas, as fissuras precisam ser produzidas e ocupadas e alargadas.
eu acho que a gente precisa pensar nessa produção de fissuras, né? E a Sandra, a gente tem na Amped se dedicado desde a reunião de Florianópolis, quando o GT Currículo aprovou aquela moção, e em assembleia, de uma coisa inédita, a Amped se posicionou contra a base. Agora, olha, só para terminar, olha que coisa interessante. O GT Currículo levou a moção, somos contrários à ideia de uma base nacional comum curricular. Todas as outras moções foram aprovadas sem nenhum debate. Na hora dessa moção, professores, colegas nossos, pesquisadores renomados, mas vocês são contra o quê? A metodologia? Não, somos contra a ideia de se ter uma base a priori para pensar o currículo da escola. Discussão, mas não vão entender melhor. Vocês são contra, então, ou seja, uma resistência dentro da própria Amped. Éramos em 70, tivemos 30 abstenções. Porque a ideia de que é necessária uma base para pensar o currículo está para além dessa divisão de esquerda e direita. Porque a gente pensa a partir de alguma coisa colocada na transcendência que vai resolver a vida de todo mundo. Essa ideia de alguma coisa que possa ser um norte, que possa ser uma referência, é muito forte na educação. Somada à ideia de totalidade, né? Então, quando você traz uma perspectiva de que não há totalidade, não é possível pensar a partir... A fragmentação não é um problema para a filosofia da diferença, porque a vida se dá na fragmentação. Pelo contrário, é preciso cada vez produzir mais fragmentações. Aí as pessoas ficam... Não, mas aí está um pouco demais. Então, assim, é preciso considerar que há uma outra perspectiva epistemológica dessa discussão, que está para além de ser contra ou a favor da base, né? É de um posicionamento em relação ao que se entende por conhecimento, por escola, por educação e por currículo, né? Pensar currículo sem representação, meu primeiro trabalho no GT Currículo foi um pouco nessa direção. Eu fui bombardeado sumariamente. Mas como? Não vai ter currículo mais e tal? Então vai ser um oba-oba? Vai ser... Não vai ter um direcionamento dos professores, cada um pode fazer o que quer. Então essa simplificação, esse imediatismo também na hora de pensar o que é o currículo nessa dimensão da diferença, é interessante também, né, de ser considerado. Ontem eu comentei isso com meu grupo de alunos. Eu falei que eu ia ler, e eu acho que cabe bem ao que Gildo traz e Eduardo também. Quando nos vem perguntar, bem, com toda essa retórica filosófica, ecológica, política, afinal, o que vocês propõem? Como se todo esse desassossego nos obrigasse a um desenho já pronto sobre o futuro desejável? Tenho vontade de responder. Essa pergunta volta porque ainda não se fez o luto da filosofia como aparelho de Estado. Ou seja, porque todo tempo cobra a gente também. Ah, vocês são contra a base, então o que vocês propõem? O tempo todo é isso, né? Então, isso que Ferraz falou. Então pode tudo, pode qualquer coisa. Ou seja, nessa cobrança está embutido o pressuposto de que pensar equivale a servir a um Estado já existente ou em gestação. E não, por exemplo, colocar em suspenso a gestão do mundo e dar-se a ocasião de puxar uma linha na contramão de sua lógica de administração de coisas e homens. Não, a filosofia não é funcionária do Estado ou do capital, nem dos partidos, mas ela, juntamente com outras práticas, saberes e lutas,
pode chamar por um povo e por povoamentos a serem engendrados precisamente nas alianças várias que se forem forjando em meio aos combates, os mais vivos e concretos. Isso é do Peter Perlbach.